Olá, uma boa noite a todos. Sou Juliane, CEO da Iguazu Wellness. Nós vamos começar uma live falando sobre cristaloterapia ou gemoterapia com o Dr. Fábio Lazzerini. Eu vou convidá-lo a participar agora. Olá, boa noite. Boa noite, Juliane. Boa noite a todos. Tudo bom? Tudo bem, tudo passando por essa fase de transição, aprendendo novas ferramentas de trabalho, né, Dr. Fábio? Então, essa noite nós convidamos você para estar participando dessa live, para trazer esse rico conteúdo, né, que é a gemoterapia, uma das práticas integrativas aí do nosso Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. E eu deixo a palavra contigo para tu iniciar, se apresentar. Então, boa noite a todos. Meu nome é Fábio Lazzerini, né? Eu sou geólogo, tenho pós-doutorado em geologia médica. E vou tentar ser assim, a primeira live que eu participo, realmente eu vou tentar ser assim, mais espontâneo e deixar um pouco mais agradável do que ser só uma palestra, né? E, na verdade, eu tenho... nós estamos falando de um tema que provém de milhares de anos, né? É uma filosofia que eu vou explicar, vou contar por cima a história dela. Aí, continuando na minha apresentação, há 40 anos, antes de ser geólogo, eu sou gemólogo. Eu estudava pedras preciosas, né? Estudei, dei aula sobre pedras preciosas, aí comecei a entender um pouco da formação cristalina dos minerais, né? Como que eles se formam, dessa complexidade toda. Então, hoje eu fui convidado há 2 anos para a Juliane a fazer essa pesquisa sobre cristalterapia, e realmente é muito interessante, tá? Eu vou começar pela história, não pela história da cristalterapia, e pela história dos cristais. Ou seja, eu ando sempre com o meu cristalzinho aqui, estava aqui o meu cristalzinho aqui, esse aqui, tá vendo? Sempre estou pegando ele, vou conversar com vocês segurando ele, tá? O que acontece? Está se energizando. Quem vê um cristal, né, não imagina o tempo que isso aqui demorou para se formar e há quanto tempo ele demorou para se formar, né? Então, os cristais, quem observar bem de pertinho, eu precisaria colocar um óculos, mas você tem aqui nessa outra gema, você vê que tem as camadinhas retas nela, né? Cada camadinha dessa, às vezes, durou mais para se formar do que a própria existência humana. Então, realmente, a noção de tempo aí começa a fazer a diferença e começa a explicar o que eu vou conversar com vocês. Ou seja, cada camadinha dessa que se formou é uma camadinha que demorou muito tempo para se formar, num ambiente geológico muito específico, né, muito quente, com muita pressão, né, e a sílica, se formar. Esse total desse cristal demoraram muitos anos, né, muito tempo. Então, um pouco dessa história dos cristais que se formaram, né, eu vou explicar que todas as condições onde se formam os minerais, as gemas, né, normalmente são condições muito específicas. Por quê? Porque elas têm composição muito especial, composição química, né, geoquímica muito especial, e são formadas em ambientes geoquímicos muito especiais. Normalmente, no Brasil, vou dar o exemplo da turmalina, do topázio, que se formam em pegmatitos. A pegmatite é o final da cristalização do granito. Então, isso aí, imagina que vai sobrando da cristalização, vai concentrando alguns elementos e numa condição de cristalização muito tranquila, muito pacífica. Então, o mineral vai
crescendo, com a sílica e os contaminantes, entre aspas, dela, formando uma estrutura cristalina muito específica por causa da composição, e num ambiente de pressão, né, de temperatura do ar, muito específico também. Então, esse é o pegmatito, que ocorre no Nordeste, que ocorre um pouco também aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, né? E no caso das ametistas, elas se formam nas bolhas de derrames vulcânicos. Então, aquelas bolhas que vão ficando em cima, elas vão começando a concentrar aqueles elementos mais raros que sobraram, que foram rejeitados da cristalização da rocha, né? Do basalto, no caso, da ametista. No caso da que eu falei, era o granito, né? E vai formando umas bolhas. Nessas bolhas, os cristais encontram espaço, porque tem ar, para crescer bem devagarzinho e formar aquela estrutura bonita que a gente vê. Porque se você olhar na rocha, os minerais são muito pequenininhos, eles são muito de uma estrutura muito pequena, porfírica, né? Então, diferente da formação das gemas, né? Então, saindo da geologia e indo para a relação humana com os cristais, com as gemas, né? Então, há milhões de anos, os seres humanos sempre tiveram uma atração, porque você encontrar um negócio desse, ele é raro, ele é exclusivo. Então, a gema de cara, ela chama a atenção, o apelo dela visual é muito forte. E esse apelo visual acabou gerando na etnofarmácia, na etnomedicina, ela começou a formar crenças, admirações, religiões. Os xamãs faziam os rituais deles com as pedras. Os hindus até hoje fazem isso no Himalaia. Então você tem onde é mais forte, tá? Se você ouvir falar de gemoterapia, o mais forte e mais antigo é nessa região do Paquistão, do Himalaia, Bangladesh, né? A Índia. Realmente, isso aí são milhares de anos que eles usam isso como ritual, como terapia, como parte religiosa. Milenárias, né? Dos Vedas. Então, é isso. Então, isso é utilizado. Inclusive, lá, né, no Brasil, você falou no começo, Juliane, eu não sei se a geoterapia está como PIC, né, como prática integrativa do Ministério da Saúde. Agora, dentro dela, sim, que pode estar a cristalterapia ou gemoterapia, ou healing crystals, né, que se fala muito, né? Então, isso aí realmente lá faz parte. E eu tenho trabalhos científicos publicados na Complementary Alternative Medicine Review, que realmente explicam e comentam sobre a cristalterapia, né? Então, no fato, assim, você segurando uma pedra, você tendo ela como um xotó, né, ou usando ela no seu escritório, tal, alguma coisa assim, ele é muito interessante, né? Eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Então, hoje, antigamente e ainda hoje, se moem, o pessoal acaba moendo as pedras preciosas até ir fazendo ingestões, eles chegam a ingerir. Não faça isso em casa, porque você precisa ter uma técnica, porque isso aqui pode machucar o seu estômago, mas se usa ela em ingestões, se usa ela em cosméticos. A Triverde, que é uma empresa muito famosa, ela usa a energia dos cristais nas cosméticas. E existem as gem waters, né? As práticas de você deixar as pedras junto com a água que você vai ingerir, né? Aí existe toda uma parte energética, uma parte que se usa, e que é o que eu vou tentar explicar daqui a pouco, para você fazer também, utilizar ela em água. Muitos utilizam também elas como ambientes geopáticos, ou seja, ambientes em que você tem uma energia geológica que você quer aumentar ela, né? Que a geologia é, antes de tudo, o lugar onde se comporta a biologia. Então, nesse ambiente, você pode colocar também um cristal, né? Tem gente que usa, inclusive, rocha, aí são stone therapy, que precisa ser cristal. Eu prefiro essas, tá? Porque aqui tem alguma coisa a mais que a rocha não tem, né? Então, você pode utilizar isso
Tem gente que usa muito os cristais para horóscopo, para associar horóscopo, para associar a cor, para se utilizar em aromaterapia, né? Então, a relação dos cristais com outras campos, com outras piques, ou seja, outras práticas complementares alternativas, realmente é muito interessante, porque ela, por exemplo, você meditar com uma yoga, meditar com um cristal, você fazer um yoga com cristal, né? Você usar aromaterapia com cristais, né? Você está Realmente, elevando o seu campo bioenergético, né? exatamente Durante a sua prática. num campo de potencialização energética, que eu vou explicar daqui a pouco, né? Eu tento ser o mais científico possível dentro do conhecimento da física quântica, que eu vou explicar daqui a pouco, o que isso realmente pode gerar em influência fisiológica, influência celular, né? Então, o que nós podemos observar é que as pessoas associam muito a parte de horóscopo, pedra da sorte, a data de nascimento, Astrologia. a petrologia. E outra coisa que eu quero citar também, que se utiliza muito e que está muito na moda, são os spas, né? Os spas estão utilizando muito em banhos as rochas, né? Então, realmente, é um aditivo muito especial nas experiências spa, você utilizar um cristal como cristal terapia, né? Outras coisas que se relacionam à color terapia, né? A chrome therapy, que é a relação das cores com a vibração de cada cor, utilizando para cada fim específico. Nos chakras, por exemplo, né? Que você tem as cores, então vai relacionar com determinado fito ativo, vai relacionar com determinada aromaterapia, né? Então, essas são as relações muito interessantes da cristalterapia. Eu acho que ela pode complementar. Sem esquecer, por exemplo, que hoje não, o Brasil é um dos países de maior riqueza gemológica do mundo, né? Além de variedade e quantidade também. Então, o Brasil é um dos países que tem um teor geomagnético dos menores possível, graças aos cristais também, né? O Brasil tem rochas as mais antigas do mundo. Então, toda essa relação do espaço, toda essa parte de geopatias que existem, podem ser relacionadas com cristais, sim. Tá? Eu vou começar, então, falando de o que pode ser, o que eu pesquisei que pode ser científico relacionado ao poder terapêutico ou fisiológico das pedras. Né? Então, vamos lá. Começa, eu vou pôr o óculos que agora eu estou acompanhando aqui, eu vou tentar mostrar para você com alguns apoios, né? Sim. Então, você começa pela luz, pela cor, pela brilhância, né? O diamante, o que ele brilha, né? Aquele poder espiritual, aquele poder mágico que te dá de você ver uma coisa tão bonita e não conseguir explicar, né? Nela. E vou entrar na parte que se chama, numa coisa que eu vou voltar no começo, que é os sacros, né? Ou seja, a Sacred Geometry Structure. Então, se vocês pesquisarem na internet Gemstone e Sacred, né, você vai ver que existem vários lugares do mundo relacionados ao sagrado e às pedras e às gemas. Tá? As pedras são as rochas, os minerais que a gente encontra, as pedrinhas que a gente encontra. A gema é diferente. A gema ela tem um formato, ela tem uma cristalinidade, ela tem uma cor, né? É um brilho diferente de uma pedra comum, né? De uma rocha ou do mineral, né? Então, esse sagrado inclui o estudo da cristalografia. É muito complicado, é uma matéria que eu tive no primeiro ano de geologia, que como cada composição química vai gerar um mineral, e esse mineral vai gerar um determinado tipo de cristal, que são vários, são centenas de classificações cristalográficas, e costuma-se utilizar normalmente, fora o diamante, que é carbono, fora o rubi,
que que é carbonato, né? Você pode utilizar normalmente a sílica, ou seja, os cristais de sílica, que é a substância mais na crosta terrestre, não no planeta Terra, mas na crosta terrestre, é a sílica. E normalmente a ametista, água marinha, berilo, turmalina, isso é tudo sílica, tá? E a sílica pura, que é o cristal de rocha, aquele cristal transparente, né? Então, essa utilização desses, eu estou pegando aqui, a utilização desses minerais, ela, por exemplo, alguns lugares, é uma coisa que eu vou falar mais no finzinho, de como você utilizar isso. Você vai utilizar isso através de uma limpeza dos minerais, você vai utilizar isso através de uma energização dos minerais, e aí você tem a utilização desses minerais. Então, esses três processos, eu vou falar um pouco mais no fim, tá? Mas o que acontece? Existem pessoas que preferem utilizar, que tipo de rocha, que tipo de gema que eu vou usar? Na Turquia, em outros lugares, se prefere utilizar cabochões, ou seja, são minerais, são cristais arredondados. É a forma arredondada artificialmente, né? Eu prefiro natural, ou seja, seixos de rio que são arredondados naturais, ou cristal. Por quê? Porque esse cristal, os cristais, quando você vê a finalização dele assim, tá vendo que ele tem esse brilho? Isso aqui é natural. Isso aí faz parte da cristalografia dele. Ele vai, quando acabar a composição, quando acabar a matéria para a cristalização, naturalmente ele vai terminar dessa maneira, né? Então, ele não tem uma que você vai ficar em contato artificial. Isso aqui é natural. Então, quem puder, eu recomendo, quem puder tiver os microgeodos, né? São os microgeodos pequenininhos, eu recomendo utilizar. Olá, uma boa noite. Estamos aqui novamente reiniciando nossa live sobre gemoterapia com o Dr. Fábio Lazzarini. Alô? Agora sim, agora eu consigo te escutar. Então, espero que o pessoal não tenha saído, né? Mas é o seguinte. Eles vão retornar. Esperamos que eles retornem. Eu solicitei que eles retornem. É porque o áudio cortou. Então, eu vou A dar uma gente... recapitulada, né? De acordo com a cor, de acordo com a forma, a estrutura, as gemas têm que, elas como são uma coisa muito óbvia, como se fosse o ouro, para chamar atenção, né? Elas são utilizadas como talismã, muitas vezes, como em religião, em cultos, né? Há muito e muito tempo atrás, né? O que acontece? Por exemplo, o Feng Shui, a meditação, a yoga, outras práticas integrativas relacionadas à biofield, né? A energia, a medicina energética, todas elas acabam por passar pelos cristais. Por quê? Então, eu já vou entrar direto no foco. Onde que a ciência quântica, onde que se começou realmente a história de você entender os campos eletromagnéticos ultra low, ultra baixos, e como eles influenciam nossa vida e a natureza, e como isso pode estar relacionado, começou por óculos, começou com o doutor Fritz Popp, em 1939, né? E realmente ele começou a pesquisar, por exemplo, toda essa energia eletromagnética baixa, né? Os fótons, tudo isso que nos cerca. Quando ele passa por um cristal, ou seja, dentro daquela estrutura muito bem formada muito tempo atrás, muito bem formada essa estrutura, ela passa diferente por esses cristais. Então, a maneira como a energia passa pelos cristais, de acordo com aquilo que eu falei no começo, de acordo com a sua estrutura cristalina, cria uma reverberação, cria um eco, uma ressonância distinta da que está em nosso meio. Então, não só pela diferença de cor do cristal, né?
que passa, a luz que passa, ou essa qualquer energia que passe pelo cristal, qualquer energia que passe pelo cristal, vai passar de uma maneira diferente do que ela está passando por nós ou do que ela está passando no meio. Então é óbvio que isso vai trazer algumas modificações. Como as vibrações, a ressonância dos cristais, elas são muito orientadas e muito pequenas, elas vão vibrar diferente do que se vibra no meio ambiente. Então, esse tipo de purificação é o que se busca, é o que se consegue junto com a gematerapia. Então, essa pesquisa começou em 1939, a pesquisa científica, né? Inclusive, alguns que pesquisaram isso foram ganhadores do Prêmio Nobel, né? Então, como esse poder vibracional, ou seja, esse poder de vibração, como se fosse um diapasão, né, da gema, das rochas, para qualquer tipo de energia, ele é muito interessante. Então, eu acho que realmente a parte científica hoje, relacionada à física quântica dos cristais, ou de qualquer poder fisiológico que ele tenha, além do psicológico, que é o cognitivo, que é a parte de talismã, que é a parte de você acreditar numa coisa muito especial, num lugar muito especial, então começa a você ter vários argumentos para entrar, vamos dizer assim, no terapêutico. Então, realmente, como essa energia é transmitida pelos cristais, tudo, realmente é muito interessante. Basta a gente observar, do ponto de vista, vamos dizer assim, muito prático, nós temos aí, todo mundo já viu no seu relógio, tal, que tem o cristal, né? Então, o cristal, aquela vibração do cristal, ela gera o que se chama, ela gera uma energia, por exemplo, o cristal, ele uma energia calórica ou uma energia física, ele pode gerar eletricidade. Isso chama-se piezoeletricidade. Para quem quiser procurar no Google, é piezoeletricidade. Então, isso é utilizado na tecnologia moderna. Eu não estou falando agora nada de quântico, nada. É uma coisa utilizada, uma propriedade muito específica dos cristais, que é a piezoeletricidade, e que está no nosso relógio, que está em tudo que a gente usa hoje tecnologicamente. Então, entra um pouco dessa energia vibracional dentro dos cristais. Então, essa vibração, dentro da parte considerada como medicina complementar alternativa internacional, né? Que é a parte, ou a parte biológica, ou a parte energética, ou a parte corpo, ou a parte corpo e mente, né, que são os 4 itens. Na parte vibracional, a cristalografia, a cristalterapia, ela entra de uma maneira muito importante, né? Ela tem tudo a ver com a modificação do meio ou com as energizações ou as purificações do meio para que você consiga ter uma terapia, né? Então, isso é muito importante na parte de medicina complementar alternativa. Aí, quando eu falo que as pessoas usam isso em cosmético, usam isso em água para beber, você tem várias, é só colocar Water Gem, né, que você vê várias fábricas, lugares que fabricam garrafinhas de água com os cristais desse jeito, assim, dentro de uma garrafa d'água, né? Então, isso é muito, muito importante, isso é muito interessante, porque existem empresas que vendem essa energização das gemas, das águas. Aí você entra para a parte biológica, a parte de produto, que é o outro item, né? Então, a gemoterapia ela pode alcançar, dentro desse aspecto, a medicina complementar alternativa, ou no Brasil, prática integrativa complementar, né? Acho que o único país que tem diferente a nomenclatura é o Brasil. Então, na verdade, esse poder harmônico, esse poder de vibração dos cristais, que são altamente diferenciados, vai ser muito importante no aspecto mental e fisiológico, né? Aí quando você começa a pegar uma ametista, por exemplo, a ametista ela tem dentro do chakra, o violeta, quem conhece é o crown, né? É o primeiro. Então a cor da ametista, ela realmente chama muita atenção por fazer parte do crown, né? da coroa, né? Então realmente é muito importante esse aspecto.
da gemoterapia. Eu estou falando assim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que saiu aqui minha transparência. Mas é isso. O que eu acredito é que a cristalterapia, quando você começa a pesquisar, você vai ver que é importante duas coisas. Primeiro, você limpar a pedra, como eu falei antes. Depois, você energizar não se fala pedra, o cristal. Como ocorre essa limpeza e essa energização do cristal? Qual Então, que é a melhor maneira de se realizar? vamos começar pela escolha do cristal. Né? Então, como eu falei, você pode normalmente escolher pedras tamboriladas, pedras que foram arredondadas artificialmente. E existem, na Turquia, por exemplo, se utiliza muito as pedras tamboriladas ou arredondadas, né? E que você pode usar para fazer colar, você faz as joias. Aí, e essas joias estão te energizando. Então você entra não só na parte estética, na parte de joia, mas você entra na parte de talismã e entra na parte também de cristalterapia ao utilizar uma joia. Tá? Travou novamente, nós vamos aguardar um pouco. São milhares. Aí, deu uma travada, doutor Fábio. Oi? Repete a última frase, porque travou um pouco. Então, eu prefiro os minerais com forma natural. Isso aqui se chama geodo. Esse aqui é um microgeodo. Tá? Então, isso aqui não são tão caros, às vezes como uma joia, mas você pode utilizar arredondada, tamborilada, né, para você pegar, tocar. Né? Então, a parte de limpeza. Vamos começar pela limpeza. A limpeza, normalmente, o pessoal utiliza a água corrente. Você pode utilizar a energia do sol. Você levar a sua gema numa cachoeira, no rio de água corrente, ou seja, onde existe uma energia dinâmica na natureza para você limpar e, no caso aí, ao mesmo tempo, no caso de uma cachoeira, de um rio de água corrente, você pode até colocar numa torneira. Mas, por exemplo, quem no Brasil, em alguns lugares, principalmente no mundo, mas no Brasil às vezes também, é muito clorada a água. Então já não é muito interessante, porque a estrutura da água está modificada. Aí é outro assunto, né? Aí a cristalografia da água, né? E tem aquelas fotos, aquele estudo muito importante do Dr. Emoto, do Japão, está relacionado, tudo é energia, tá? Então, quando você limpa você vai depois energizar ela para você e para o que você quer. Com certeza. Você tem que, na realidade, antes de fazer esse processo de reenergização e de limpeza do seu cristal, você precisa estar em meditação e preparar também o seu campo vibratório para em seguida você realizar o processo, né? E como o estudo do japonês também diz, né, que dependendo do seu campo vibratório, as moléculas da água também se alteram, né? Exatamente. Então, e isso tem uma relação. Então, normalmente, a energia do sol, a energia da água, principalmente se for uma água corrente, né, uma água natural, sem poluição, realmente vai ser interessante, não só para limpar, como para começar a energizar onde você vai ter o quê? Você pode ter um contato visual, que já ajuda. Ela está perto de você sempre. Ela pode energizar o meio, por exemplo. Eu gosto mais de ter um contato touch, né? De ter um contato na mão com ela, né? Porque você fica sentindo. Eu acho que é uma maneira mais prática de você sentir. Tem gente que costuma colocar óleos essenciais, né? Como óleos essenciais da pedra, para também ter o odor relacionado à energia que você está curtindo com a pedra. Você, ao mesmo tempo, está fazendo uma aromaterapia quando você está com a pedra na mão, né? Uhum. Você pode colocar a gema, desde que, tem que falar sempre assim, né? Tem que ser bem higienizada, numa garrafa d'água, né? Para energizar a sua água que você vai beber, né? Numa água termal, por exemplo, que se você for usar uma água termal, para você usar uma água termal cosmética, também é muito legal. Tem gente que está fazendo isso já de colocar cristais nas águas, né?
Então, realmente, a relação da água com a gema é muito interessante. A parte do meio que ela se encontra. Agora, o tocar, eu acho que é imprescindível. Tem gente que coloca a pedra embaixo do travesseiro para eles dormir. Tem gente que coloca ela sempre do lado, como se fosse um pet, né? Então, realmente, são maneiras de você utilizar a sua energia e se relacionar com a sua energia, se relacionar com a energia do cristal. E essa energia do cristal também relacionada às outras energias que estão em volta. Ou seja, eu estou falando muito de energia, né? Então, realmente, a energia que ela passa, cognitiva, sem ser energia quântica, a parte visual, ou seja, o brilho, né? Você vê quando você pega e vira ela e ela dá esses brilhos diferentes, é uma energia que ela é cognitiva, como se fosse nas paisagens terapêuticas. Então, ela vai ajudar, sim, a você utilizá-la de uma maneira fisiológica, lógico que psicológica também, né? Então, realmente, a parte da gemoterapia que eu mais gosto é o touch, realmente a parte de tocar, né? E você pode ter aí vários tipos de gemas, vários tipos de cristais, né? Ou seja, você pode ter uma turmalina, pode ter a turmalina junto com a sílica, são os dois minerais que mais possuem uma diversidade de coloração. E essa diversidade de coloração é justamente a diversidade em que se comportam as ondas eletromagnéticas que geram a nossa sensação de cor, né? Eu acho que, por enquanto, assim, pelo que eu me lembro, é isso. Tem alguma pergunta? A minha dúvida era a respeito de como a gente fazer, então, essa limpeza, essa reenergização dos cristais, né? Cada cristal está relacionado com suas cores, então, com um chakra. A gente pode buscar bastante na internet a respeito disso. E é como você falou mesmo, né? Como que nós vamos, então, interagir nossas vibrações energéticas com a vibração do cristal e com o entorno. A gente fica muito grata, né, de ter você conosco, Eu tenho mais duas compartilhando esse coisas interessantes. conhecimento. Eu É, tenho mais duas coisas. Eu estou vendo aqui, olha, é o seguinte. É interessante você se comunicar com ela também. Você pode falar com a pedra, é interessante. E eu queria chamar a atenção para as novas tecnologias. Ou seja, existem pessoas hoje, existem laboratórios que, além de usar a energização, eles fazem uma indução de ionização radiônica, indução eletromagnética ou indução elétrica nas gemas, para potencializar esse poder energético, para se sentir mais rápido. Como a sociedade moderna quer cada vez mais rápido que a gente tenha uma relação ou uma resposta a alguma coisa, existem já empresas fazendo bombardeamento de cobalto, de ultravioleta, de eletricidade, de radiações, de fotoíons nas gemas, e estão obtendo resultados de menor prazo e com potencial terapêutico mais notório a curto prazo. Então, isso já está acontecendo. Tenho vários trabalhos aqui que eu estava vendo agora, dessa relação assim, você aliar as terapias de milhares de anos com as novas tecnologias. Ou seja, como você potencializar essas vibrações, essas ressonâncias que a gema pode te levar, além, lógico, do aspecto de talismã, de crença espiritual, rituais, né, que vem se seguindo há milhares de anos. Já são mais de 3.000 anos que se pratica isso na região da Índia, Bangladesh, Paquistão. é isso aí, gente. Vamos nos acercar de vibrações positivas para acalmar nossa mente, para equilibrar nossas emoções, para passarmos por essa fase de transição e também para gerar bastante conhecimento nesse momento que nós estamos em quarentena. Nós podemos estudar muito, porque nós vamos precisar passar por um processo, sair da zona de conforto e reconhecer
outras maneiras de sobrevivência, né? Outras maneiras. E com certeza uma delas vai ser cuidar da nossa saúde preventiva, para que nós possamos sair mais fortes, né? Disso tudo que está acontecendo agora. Isso aí. Eu espero também que ao Temos momento a uma gente pergunta, doutor Fábio, temos uma pergunta. Boa noite, doutor. Para quem eu possa colocar minhas gemas no sol e depois em um copo d'água para beber? sim, desde que a água esteja limpa, né? Pode colocar no sol sim, depois você pode lavar a pedra antes de colocar no seu copo d'água. Uma observação. A ametista, ela é o único cristal, como ela é ferro magnesiana, é o único cristal que em água, que em sol, ela começa, se você já há muito tempo a ametista no sol, é a única que vai perder um pouco mais a cor, né? Porque vai modificando a estrutura cristalina, o ferro vai mudando o seu estado, de ferro 3 para ferro 4, por exemplo, né? Então, a ametista eu não recomendo colocar no sol muito tempo. Uma vez ou outra não tem problema. Mas se Os mesmos cristais da família, como o citrino também? sim, não, o citrino pode deixar à vontade. A única observação é a ametista, né? E o Aham. tempo que você vai deixar e o horário que você vai deixar. Eu recomendo você deixar pelo menos um dia pegando todo o espectro do sol na sua variação diária. Você deixar um dia, né? Agora, para quem for em cachoeira, puder ficar com ela numa cachoeira, é um lugar preferido meu, é uma cachoeira. Vai ionizar, né? Ah, Vai ionizar. exatamente. Energizar e ionizar. Esse é outro assunto que a gente vai falar. Ou seja, você tem os íons negativos do ar, que já estão comprovados, modificam muito o estado fisiológico, podem ser muito terapêuticos. Então você está ionizando o seu cristal. Né? O tamanho, olha, pode ser pequeno, pode ser grande. Eu gosto do pequeno, que ele é para você ficar com ele na mão, para você dormir com ele, que não tenha muita ponta, né? Realmente você fazer um pet, né? Fazer da sua realmente tem gente que pode falar, e até eu mesmo falava há algum tempo, não, isso é besteira, e não é besteira, tá? Realmente isso aí, para quem medita, para quem estuda as medicinas vibratórias, energéticas, vai ver que isso é uma coisa muito forte, muito de futuro. E neste momento, eu acho muito oportuna, Juliane, esse convite, que você lembrou que eu entendo um pouco disso, da gente conversar sobre esse tipo de energia, sobre esse tipo de relação com o nosso mundo, né? Com o nosso Gaia, com o nosso planeta Terra, nesse que hoje é o aniversário do nosso planeta, que nós estipulamos, os seres humanos. Isso, Hoje é o dia aniversário. do planeta Terra e nós estamos falando vamos dizer assim, da joia do planeta Terra, que são as gemas, né? Que são, junto com os metais preciosos e com as águas medicinais e outros recursos medicinais que existem, são algumas amenities, algumas amenidades que a natureza nos oferece, que o nosso planeta Terra nos oferece. É, então, falar sobre a questão da gemoterapia, para mim, me lembra muito o nosso retiro, né? Porque nós estamos na região de Foz do Iguaçu, não trabalhamos só Brasil, trabalhamos Argentina, trabalhamos o Paraguai, e mais cerca de nós, na Argentina, a gente tem, né, umas minas, que são as minas de Wanda, onde fomos, tocamos, sentimos esse campo vibratório, então nós convidamos você também a realizar isso de maneira, né? Então, quando você tiver a oportunidade de visitar uma mina, você tocar na gema e levantar estender o seu braço para cima, você vai perceber que a energia do cristal, ela passa, ela corre todinho o seu corpo e aí ela sai energizando o universo todo. Então, isso é muito bacana mesmo. Quem mora na região da Tríplice Fronteira de Foz do Iguaçu, convido vocês a visitar as Minas de Wanda, um passeio extraordinário, principalmente para aprender um pouquinho mais sobre tudo isso que a gente está conversando agora e para sentir realmente.
uma última observação. O que é muito importante, o que está muito na moda hoje e que eu acho correto, né, é justamente o seguinte: se você tem uma gema, tem uma pedra dessa na mão, uma pedra preciosa na mão, e sabe de onde ela veio, sabe a maneira como ela foi retirada, sabe a maneira como ela se cristalizou, se você conheceu a fonte dela, é muito importante. Do ponto de vista psicológico e cognitivo, é imprescindível. Então, se você conseguir trazer uma gema do lugar que você for, muda o astral, vamos dizer assim. É realmente muito interessante você saber como ela foi retirada, da onde ela foi retirada, o processo que ela se formou, ou seja, uma ametista, ela se cristalizou, nesse caso, de Wanda, né? Muito diferente do que eu falei no começo, do pegmatito em Teófilo Otoni, né? Numa região que é muito rica em pedras preciosas. Lá foram pegmatitos, é outro tipo de origem. Então, esse tipo de origem, a idade disso, como se formou, como foi retirado isso, porque isso foi retirado pela natureza, está lá há milhões de anos e foi retirado, como foi retirado, essa energia toda, eu acho que fica muito mais completo para o seu pet, né? E você fala, eu sou Stone Pet, né? Você levar a sua pedra, você sabe de onde ela veio. Então, eu acho que é um passeio dos mais ricos que tem para quem se interessar em natureza, para quem se interessar em gemoterapia, ou seja, você tentar comprar pedra na mina, tentar pelo menos comprar próximo da mina. Tá? Eu acho muito interessante essa experiência e é a última palavra que existe hoje em cristalterapia no mundo. Além das águas para beber, que é a Jamie Water, tá? Ou Jamie Cosmetics também. Então, estão muito sendo utilizadas e as tecnologias relacionadas ao aumento da energia, ao aumento vibracional cristalográfico das gemas, através de outras energias que se aplicam nas pedras. Então, essa é uma tendência muito grande nesse campo da gemoterapia. Isso aí. Agora é só, se não tem, adquirir seu cristal e, É muito né, e baratinho levar lá isso em no Vanda, seu hein? planeta. Lá em Oi? Vanda é muito baratinho, vale a pena. É, lá em Wanda, sim. Vamos visitar a Wanda novamente, né, doutor Fábio? Agradeço a todos que participaram da live conosco. Nós vamos gravar e vamos disponibilizar nos nossos canais e nas nossas mídias sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, para vocês poderem reaver as informações a respeito do nosso tema de hoje, que foi a gemoterapia. Vamos voltar mais vezes, né, doutor Fábio, com outras lives, vamos falar sobre termalismo, vamos falar sobre ionização. O que que você acha? Terapêuticas, o estudo último meu são os green Blue Spaces, os Green Blue Spaces, que é justamente como você usar a natureza. Travou um pouquinho a internet dele. Isso acontece, né, quando a gente mora cerca da mata. Aí, voltou. Então, são meios naturais do seu interesse, como eles podem fisiologicamente fazer bem para você, principalmente em áreas protegidas, em áreas limpas, que sejam parques urbanos, como você correr, como você ir fazer uma meditação, que seja no parque urbano, se você não pode ir no parque nacional, tal, como isso pode fazer bem, é o que eu estou estudando nesse momento. Então tá bom, gratidão. Boa noite para todos, para quem está Tchau, acompanhando. Boa noite, doutor Fábio, Ângela, que eu sei tchau. que deve estar aí também, nossa parceira. Um abraço e fiquem bem, fiquem todos bem. Boa noite. Boa noite. Cristoterapia. É isso.